Amém. Deus é fiel. Este é um tempo de férias, é um tempo em que muitos irmãos estão fora, é um tempo em que também temos aqui o nosso louvor numa dimensão mais reduzida, mas isto é só por causa de uma razão, é para quando chegar o fim de agosto a gente está cheio de saudades de ver a música toda a funcionar, o piano, esta coisa toda. Tá bom? Porque não há nada como nós sentirmos a falta de alguma coisa para nós valorizarmos. É assim ou não é? É assim na vida, em todas as coisas. E no nosso culto, como os irmãos sabem, a pregação da palavra, o ensino da palavra de Deus é sempre fundamental. Embora nós hoje tenhamos a celebração da Ceia do Senhor, que é um momento sempre muito especial na vida da igreja, e por isso não o vulgarizamos, nós celebramos uma vez por mês, mas a palavra de Deus é importante. E eu hoje, e nos próximos domingos, em alguns domingos ainda, eu quero falar sobre um assunto que se fala pouco. Há duas formas erradas de falar de finanças na igreja. Money. Duas formas erradas. Uma é, em algumas igrejas, pregações de meia hora antes do momento da oferta. Algumas vezes são pregações maiores do que o sermão propriamente dito. Isso é um extremo. O outro extremo é silenciar a orientação bíblica sobre finanças. Portanto, como há abusos, por vezes, de certos setores, enfim, então algumas pessoas pensam é melhor a gente não falar no assunto, porque senão podemos ser considerados como aquelas pessoas que abusam de finanças e tal. Então não vamos falar. E estamos a roubar a bênção e, sobretudo, estamos a roubar ferramentas e ensino fundamental para o sucesso da vida dos cristãos em todas as áreas da sua vida. Costuma-se dizer, numa imagem engraçada, que a última coisa a converter na vida de uma pessoa, converter a Deus, é a carteira. Porquê? Porque quando nós nos convertemos a Deus, aliás, o processo de conversão é um processo permanente, nós não apenas nos convertemos a Deus um dia, nós decidimos seguir Jesus um dia, mas estamos a converter-nos todos os dias. Esta conversão é um processo. E começa primeiro com um desejo de seguir Jesus, uma grande satisfação, reconhecimento pelo seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Mas depois começamos a deixar Deus mexer na nossa maneira de pensar. Começamos a deixar Deus mexer na nossa maneira de sentir. Começamos a deixar Deus mexer na nossa maneira de agir. Começamos a deixar Deus mexer na nossa forma de falar. Não é? E normalmente a carteira fica para o fim, a parte das finanças. Então, há muita falta de discernimento sobre como lidar com as nossas finanças no reino de Deus. Mas a igreja também é uma escola. Amém? A igreja é uma escola. E é uma escola de fé. Mas é uma escola. E por isso nós falaremos neste assunto durante alguns domingos. Há umas semanas eu estava a ler um artigo de um colega meu, que é o diretor da Faculdade de Educação da Universidade Lusófona, e ele estava a falar sobre formação de professores. E ele estava a dizer que o modelo tinha mudado ultimamente. Porque antigamente, na formação de professores, prestava-se muita atenção à questão dos conteúdos. Porquê? Porque havia pouca informação. Ora, hoje, com a internet e com a inteligência artificial e essas coisas todas, existe informação a mais. Portanto, não há falta de informação. Portanto, o foco nos conteúdos não é essencial para a formação de um professor. Também as técnicas pedagógicas também não são já o essencial. E ele defendia a tese de que a coisa mais importante que um professor pode fazer hoje é ensinar os seus alunos a viver
com sucesso. Ou seja, um ensino centrado nos alunos, no sentido da sua... Não de lhes passar conhecimentos, teorias, conceitos, não apenas isso, nem as técnicas pedagógicas, mas o essencial é ajudar aquelas pessoas, os seus alunos, a viverem com sucesso. E eu escrevi um artigo na revista onde costumo escrever, todas as semanas, a dizer: eu concordo com isto, mas tenho uma coisa a dizer, é que as igrejas bíblicas já fazem isto há muito tempo. Amém, irmãos? Porque quando se prega a palavra, aqui em cima, nós não estamos propriamente a ensinar doutrina, dogmas, doutrinas, estamos a ensinar as pessoas a viver de acordo com Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho. A terem sucesso na sua vida, em todas as áreas da sua vida, e naturalmente também que temos que pensar na área financeira. O que é que aconteceu agora? Peço desculpa. Então eu quero partilhar com vocês alguns princípios gerais das Escrituras sobre finanças. E o primeiro deles é: devemos dar com alegria. Dar a Deus com alegria. O apóstolo Paulo diz que Deus ama a quem dá com alegria e não por constrangimento. Diz lá em 2 Coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mas isto não chega. Claro que Deus ama ao que dá com alegria, mas Deus ama a todos. Ao fim e ao cabo, Deus ama toda a gente. Mas diz mais: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então Deus não apenas ama quem dá com alegria, mas Deus recompensa quem dá com alegria. E por isso eu digo às vezes: se você vai dar por constrangimento, se você vai dar porque pode parecer mal não dar, se você vai dar com medo, contrariado, é preferível não dar. Porque quando nós damos na obra de Deus, damos finanças, ofertas, os nossos dízimos, as nossas ofertas, então devemos fazê-lo com alegria. Porque Deus não apenas gosta disso, mas Deus recompensa aquele que o faz. Então, alguns princípios que eu quero recordar, que muitos de vocês já sabem, mas que eu quero recordar, parece-me que são princípios importantes e que às vezes podem ficar desapercebidos na espuma dos dias e na correria do dia-a-dia. Não apenas devemos dar a Deus com alegria, mas devemos dar a Deus também com desapego e confiança. Desapego e confiança. Porque a generosidade liberta as pessoas do materialismo. O problema do materialismo é que as pessoas ficam demasiado agarradas aos bens materiais e esquecem a parte mais importante da vida. E a generosidade liberta-nos dessa prisão. Aliás, o Novo Testamento diz de uma forma muito clara que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, o Deus dinheiro. Portanto, quem ama o Deus dinheiro não ama ninguém. Nem ama a Deus, nem ama as pessoas. Mas quem ama a Deus pode amar as pessoas e pode saber utilizar os seus recursos financeiros, os seus bens materiais, o seu dinheiro com sabedoria e de forma a ser abençoar e ser abençoado. Então devemos dar com desapego e confiança. Mas Deus é sempre glorificado quando nós ofertamos. Isto é uma coisa que eu costumo dizer, que a oferta é um momento de adoração. É um ato de adoração. Muitas vezes nas igrejas, nos cultos, as pessoas acham que a adoração é o tempo de louvor só, ou sei lá, outra coisa qualquer, um momento de oração, etc. Mas não, a oferta é um ato de adoração. É um ato de adoração que nós não estamos a dar a ninguém, nós estamos a dar a Deus. Contribuir não supre só uma necessidade, mas também redunda em abundantes ações de graças a Deus. É isto que a Bíblia diz. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 9, o que diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia,
também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por vós se deem graças a Deus. Quando nós ofertamos, através de nós, as pessoas dão graças a Deus. Quando eu abençoo uma pessoa em necessidade, essa pessoa vai agradecer a Deus por nós. Quando eu faço as minhas ofertas para a igreja, há quem esteja a agradecer a Deus por nós. E Deus se agrada disso. Deus é glorificado quando nós ofertamos. Amém, irmãos? Sabiam disso? Deus é glorificado quando você oferta ao Senhor. Deus é glorificado, Deus é exaltado. A melhor maneira de exaltar a Deus não é só com palavras. Porque, como diz o povo, palavras levas o vento. E nós sabemos bem que muitas vezes as palavras não são sinceras, não procedem do coração. Mas são os nossos atos que falam mais alto. Amém? São os nossos atos que falam mais alto. E quando nós ofertamos a Deus, Deus sairá sempre glorificado. E portanto nós devemos olhar para o momento da oferta como sendo um ato de adoração a Deus. É um ato de adoração a Deus. Há quem pense que durante a oferta tem que haver um grupo a cantar, tem que haver... Porque, não sei... Não, é um ato de adoração. Porquê é que na pregação não há um grupo a cantar? Porquê é que se estivermos aqui a fazer uma oração não temos de ter um grupo atrás a cantar? No ato de adoração, porquê é que temos de ter mais alguma coisa, alguma animação, algum barulho, algum ruído, alguma coisa? Não. O ato de adoração, o ato de ofertar, é um ato de adoração a Deus. Posso ouvir um amém? Colhemos aquilo que semeamos, seja muito ou seja pouco. Diz lá em 2 Coríntios 9:6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. É a lei da sementeira e da colheita. Mas esta lei não funciona só em relação à quantidade. É evidente que se o agricultor semear um saco de semente, vai colher o correspondente àquele saco de semente quando a semente germinar. Mas se ele semear 10 sacos de semente, à partida, em condições normais, vai receber o correspondente a 10 vezes mais do que semear um saco de semente. Então a lei espiritual da sementeira e da colheita não se verifica apenas na questão da quantidade, mas também na qualidade. Há pessoas que semeiam muito no reino de Deus, semeiam muito esforço, semeiam muito tempo, semeiam muito os seus dons, sejam os quais forem. E é natural que aquilo que você semeia, você colha. Mas se você não semeia finanças, não esteja à espera de receber finanças de Deus. Não esteja à espera de colher finanças, porque você não semeou. Quem semeia batatas não vai colher cebolas ou cenouras. Quem semeia batatas vai colher batatas. Quem semeia cenouras vai colher cenouras. Não é apenas uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade também. Amém? Mas a quantidade, isto é, o valor da nossa semente, está ligado às nossas possibilidades e não ao valor facial da moeda. Ou seja, há pessoas que dão muito pouco do ponto de vista do valor facial da moeda. Lembremos do caso da viúva pobre que o Evangelho relata. Ela tinha uma moedinha pequenina. Aliás, nós temos lá embaixo uma exposição, essa história, ainda está só em inglês, temos de traduzir para português, com uma moedazinha seria deste tamanho. A moeda que aquela viúva pobre, que os evangelhos relatam, lançou no templo. E ao lado dela estava um homem rico, que lançou várias moedas de ouro. Mas Deus diz que quem deu mais foi aquela viúva pobre. Porquê? Porque ela deu tudo o que tinha e o outro deu daquilo que não lhe fazia falta. Entendem? Então, a quantidade, o valor da nossa semente não está no valor facial da moeda.
Está naquilo que nós decidimos dar, que podemos dar e que em consciência podemos dar para abençoar. Então Deus olha para o coração, mais do que para as notas, mais do que para as moedas. Deus olha para o coração. Eu não quero deixar de falar hoje, vamos falar ao longo deste tempo, sobre a nossa responsabilidade perante o Estado, perante a sociedade, em termos financeiros também, e outras coisas mais. Mas eu quero falar de 3 grandes perigos. E o primeiro deles é o perigo do endividamento, especialmente o endividamento excessivo e desnecessário. Porquê? Porque o endividamento excessivo e desnecessário rouba a liberdade e torna o devedor escravo do credor. Se eu me endividar sem necessidade, de uma forma desnecessária, de forma exagerada, se eu me endividar porque me apeteceu, eu vou ficar preso pelo meu credor. Veja bem o que é que diz Salomão lá em Provérbios 22. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo, quer dizer, é escravo, do que empresta. Ok? Eu não estou aqui a falar das pessoas que compraram um carro e ficaram a pagar uma prestação. É uma necessidade. Ou uma casa. Não estou a falar disso. Estou a falar daquelas pessoas que não têm juízo, muito juízo, e endividam-se por coisas que não interessam a ninguém. Por coisas que não têm necessidade. Endividamento desnecessário, excessivo, e que se provoca problemas pessoais, problemas familiares, problemas emocionais e problemas legais graves, por vezes. Porque a pessoa não tem cabeça. Não é? E, como diz o ditado, cabeça que não tem juízo, o corpo é que paga. Mas não é só o corpo, é a família, enfim. Então, nós precisamos de ter este sentido de que não nos devemos endividar sem necessidade. Uma coisa é comprar uma casa, uma coisa é comprar um carro ou algum bem de necessário que nós precisamos e, de acordo com o nosso orçamento, nós achamos que podemos, temos condições, rendimentos para cumprir os nossos compromissos. Isso é uma coisa. Outra coisa são aquelas pessoas que compram tudo o que precisam e o que não precisam, mesmo sem dinheiro. E depois vão ter com uma pessoa e pedem dinheiro emprestado, que é para quê? Que é para dar à outra pessoa a quem as devem. E depois ficaram a dever àquela primeira. E depois pedem emprestado a outra pessoa para pagar àquela e ficam a dever à outra. E andam numa roda de credores que lhes dá cabo da cabeça e que não é saudável. Então isto é um perigo que nós devemos evitar. Endividamento excessivo e desnecessário, porque rouba a nossa liberdade e rouba a nossa paz. É muito bom à noite nós podemos descansar a nossa cabeça no travesseiro e poder dormir em paz, porque estamos bem. Quem tem um carro para pagar e está a pagar as prestações ou uma casa, pode dormir em paz, porque está a cumprir. O mal é quando nós nos endividamos de forma excessiva e sem necessidade, e isso complica a nossa vida, da nossa família e às vezes dos nossos amigos e daqueles que estão à nossa volta. Então, muito cuidado com o endividamento. O segundo perigo é a má gestão. Nós devemos trabalhar com diligência e combater a preguiça. Não é? Lá diz Salomão, Provérbios 10:4, o que trabalha com mão displicente empobrece. Quem é displicente não é para fazer, é para se ir fazendo. Se não for assim é assado. Desculpa a expressão, que se lixe. Este que é displicente, que trabalha desta forma, empobrece. Mas a mão dos diligentes enriquece. Amém? Eu já contei aqui quando estava no serviço militar, depois da recruta, quando fui, depois na fase seguinte, havia vários colegas meus que diziam assim, eu estou aqui, mas estou contrariado. Eu estou aqui, mas estou só obrigado. Era serviço militar obrigatório naquela altura. Eu estou aqui por só obrigado. E eu fazia-me sempre muita confusão aquela lógica. Então faziam de forma displicente, não tinham zelo por aquilo que faziam de qualquer maneira, tanto fazia que fosse para cima como para baixo. E eu pensava para comigo, espera aí, se eu tenho que estar aqui,
Eu também estou aqui porque é um serviço militar obrigatório. Eu tive que vir. Mas já que estou aqui, vou fazer as coisas como deve ser. Porquê é que eu não hei de fazer as coisas como deve ser? Porque eu gostava muito de estar lá? Não. Porque eu achava que, estando lá, tinha uma responsabilidade de fazer as coisas minimamente bem feitas. E por causa disso, nunca tive problemas com os meus chefes, com os meus comandantes. Não é? Teve sempre as maiores facilidades. Porquê? Porque eu cumpria o meu papel, cumpria a minha função. O meu comandante via que eu trabalhava não de forma displicente, mas com diligência. E, portanto, honrou sempre essa postura. O que é que eu perdi? Nada. O que é que eu ganhei? Tudo. Amém? Então nós precisamos gerir bem, não sermos displicentes no nosso trabalho. Devemos fazer um orçamento financeiro e, se possível, deixar algum dinheiro de parte, poupar alguma coisa. Provérbios diz, versículo 21, capítulo 21, versículo 20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Vocês sabem que neste tempo o azeite era essencial. Era o azeite que se punha nas lamparinas para dar luz à noite, era o azeite que se punha na comida, e o azeite era usado para muitas coisas. E era como um tesouro, e o homem sábio poupava e usava com parcimónia esse azeite. Era um bem precioso. Mas o homem insensato esgotava o azeite logo. Para lembrar aquelas pessoas que recebem um ordenado no fim do mês e começam logo a gastar. Tudo e não sei o quê, e coisas desnecessárias muitas vezes. Depois quando chegam ali a meio do mês, 3/4 do mês, sobra-lhes dias. Não é? Em vez de sobrar o ordenado, sobra-lhes os dias. Porque eles já andam aflitos. Andam a pedir aos outros, ajuda-me lá, empresta-me lá que eu depois pago no fim do mês. Cabeça má. Não tem a ver com salários pequenos. Tem a ver com má gestão. E nós precisamos de aprender com os princípios bíblicos. Nunca gaste mais do que aquilo que ganha. Quem gasta mais do que aquilo que ganha está-se a enfiar num buraco. Está-se a meter em problemas. Seja ponderado nos seus investimentos. Fuja das aparentes facilidades. Os mais novos não são desse tempo, mas muitos aqui são desse tempo, dos anos 80, 70, 80, creio eu, do tempo da Dona Branca. Lembram-se? Pois é. Dona Branca dava 10% ao mês, ou que era, de juros. E aquilo fez arregalar os olhos das pessoas que sabiam. E ainda por cima era uma coisa ilegal, meio escondida, e então passavam a palavra uns aos outros. O banco está a dar 1%, ou quê, ou nem tanto, ao ano. Ela dá 10% ao mês. Vamos lá pôr o dinheiro. Tantos foram pôr o dinheiro, ela tirava de uns para dar aos outros, depois os juros e não sei o quê, e às 2 por 3, como não fazia investimentos, essa banqueira do povo, como lhe chamavam, não ganhava dinheiro, apenas guardava o dinheiro que lhe davam, que lhe punham na mão, aquilo estourou. E, portanto, houve imensa gente que perdeu as suas poupanças. Porquê? Porque, em vez de pôr no banco ou investir como deve ser, com segurança, foi pôr na mão da Dona Branca. Vocês sabem que é verdade. Má gestão. E o terceiro perigo que eu quero falar é o perigo da avareza. A palavra de Deus adverte-nos para o perigo da avareza. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou como diz em algumas traduções, a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Ser poupado e insensato no uso do dinheiro, no uso dos recursos que a pessoa tem, não é ser avarento, não é ser mão de vaca. Não é? É ter juízo, é saber gerir as coisas. Avareza é outra coisa. Avareza é aquela pessoa que está demasiado agarrada ao dinheiro, porque tem amor ao dinheiro, porque é servo de Mamon, porque serve esse senhor e deixa-se ser usado
por ele, e então não serve de bênção para ninguém, nem para a sua própria vida. Então estes são 3 perigos que nós devemos evitar. Deixem-me falar de 2 conceitos, generosidade e fidelidade. A Bíblia ensina que a generosidade é um reflexo do caráter de Deus e que a pessoa generosa é abençoada. Este princípio bíblico está ligado este conceito está ligado ao princípio bíblico que a verdadeira riqueza não está num acúmulo egoísta, mas na disposição de abençoar outros e semear com generosidade. Diz lá em Provérbios capítulo 11, ao que distribui mais se lhe acrescenta e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Eu vou ler outra vez. Ao que distribui mais se lhe acrescenta e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Quando nós retemos mais do que é justo, é para o nosso prejuízo. Não é? Mas quando nós distribuímos, somos acrescentados. A alma generosa prosperará, diz Salomão, e aquele que atende também será atendido. Então, na Bíblia, a generosidade financeira está ligada à prática de partilhar recursos com alegria, sem apego, reconhecendo que tudo vem de Deus. Tudo que você tem vem de Deus. A saúde, o dinheiro, os seus bens, o seu tempo, tudo vem de Deus. Falaremos disso de uma maneira mais específica num destes domingos. Tudo vem de Deus e assim combatendo a avareza, confiando na provisão divina, em vez de depositar a nossa segurança no dinheiro ou nos recursos materiais. O salmista diz, maldito o homem que confia no homem, na força do braço. Nós podemos dizer maldito aquele que confia no Deus Mamon também. Maldito aquele que confia nos seus bens. A Bíblia ensina que cuidar do pobre é honrar a Deus. Quando nós cuidamos de um pobre, estamos a honrar Deus. Ajudar os pobres e necessitados é um mandamento contínuo, visto que é um ato de honra ao Criador. Jesus disse aos avarentos do seu tempo, os pobres sempre os tendes convosco. O que oprime o pobre, mais uma vez Salomão. Eu vou citar muito, estou a citar muito Salomão porque é são textos que nos falam de uma sabedoria profunda, por isso é que são chamados livros de sabedoria na Bíblia. Diz ele, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Honra aquele que o criou. Honra a Deus. Aquele que oprime insulta a Deus, o pobre, mas aquele que se compadece do necessitado honra a Deus. Mas nós não somos chamados apenas à generosidade, nós somos chamados também à fidelidade. E na Bíblia, a fidelidade financeira vai muito além de pagar contas. Sermos fiéis para com os nossos compromissos. É o reconhecimento que tudo o que possuímos pertence a Deus, sendo nós apenas mordomos, administradores. Isso envolve devolver a Deus os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas, trabalhar com honestidade e evitar o endividamento. Então, através da generosidade, nós acorremos às necessidades dos pobres e investimos em missões. Isto é generosidade. Através da fidelidade, devolvemos a Deus os nossos dízimos, damos as nossas ofertas como ato de adoração, obediência e gratidão, além de sermos parte da obra do Senhor ao contribuir voluntária e fielmente para Ele com ofertas alçadas. Então uma coisa é a generosidade, outra coisa é a fidelidade. A perspectiva correta é sermos fiéis para com Deus e a nossa comunidade de fé e sermos generosos para com o próximo e o necessitado. Por exemplo, acorrer à necessidade dos pobres é generosidade, mas ofertar na casa do Senhor é fidelidade. São conceitos diferentes. A oferta para as missões fala de generosidade, mas os dízimos e ofertas para a igreja expressam a nossa fidelidade. Portanto, sejamos generosos sem nunca deixarmos de ser fiéis. Vejam bem, eu sou casado com a minha mulher, claro, há 50 e quase 2 anos.
quase 52 anos. Uma coisa é ela dizer assim, o meu marido é pouco generoso comigo. Não me oferece um vestido, não me oferece uma joia, não me oferece não sei o quê, não me leva a jantar fora. Uma coisa é dizer isso. Outra coisa é a minha mulher dizer, o meu marido não me é fiel. É a mesma coisa? É bem diferente. É bem diferente. Generosidade é uma coisa, fidelidade é outra. Então nós somos chamados a ser generosos para com os pobres, para com os necessitados. Quando investimos em missões, é generosidade. Mas para a casa de Deus, com quem nós temos uma aliança, para Deus com quem nós temos uma aliança, não é uma questão de generosidade. É uma questão, que estamos a falar, é uma questão de fidelidade. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, vamos orar. Aleluia. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos agradecer-te pelos princípios da Tua Palavra que são tão claros, relativamente a todas as áreas da nossa vida, Senhor, e também em relação à área financeira. Nós podemos aprender na Tua Palavra princípios sobre a nossa mente, o controle da nossa mente, o controle dos nossos atos, os nossos relacionamentos uns com os outros, os nossos sentimentos, a nossa fé, as nossas expectativas, tanta coisa, que nós podemos aprender, Senhor. Que nós podemos aprender com a Tua Palavra, como devemos portar-nos, como Tu esperas que nós façamos, Senhor, tendo como nosso exemplo o próprio Jesus. Pai, mas também Te agradecemos porque Tu nos deste ensinamentos preciosos sobre os bens materiais, sobre as nossas finanças, sobre como devemos utilizar esta ferramenta tão poderosa e tão importante, Senhor, que é o dinheiro. Ó Deus, que haja sabedoria, Senhor, para nós podermos fugir a estes perigos, Senhor, que nos espreitam, Senhor, e que nós, estando desavisados, podemos cair neles para nosso prejuízo e daqueles que estão à nossa volta. Mas dá-nos a Tua graça e a Tua sabedoria para podermos, Senhor, investir no Teu reino, para poder dar com alegria, para poder abençoar os necessitados, para poder investir em missões, para poder abençoar a Tua casa, Senhor, para poder, ó Deus, viver de uma maneira diligente, Senhor, e gerirmos a nossa casa com sabedoria e graça, Senhor, da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, oramos para que haja um espírito de sabedoria sobre nós, Senhor, para usarmos esta parte tão importante da nossa vida. Nós sabemos, Senhor, como as pessoas, por causa das suas finanças, dos bens materiais, muitas vezes as famílias são destruídas, muitas pessoas ficam doentes, outras pessoas são levadas ao suicídio, ao desespero, Senhor, e nós sabemos que isto é obra diabólica, Senhor. Por isso eu oro para que haja sabedoria e graça e nós possamos colocar os nossos olhos na Tua Palavra, Senhor, para podermos agir de acordo com ela, Senhor. Com a inspiração da Tua Palavra, nós podemos dirigir a nossa vida, conduzir a nossa vida com sabedoria, Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa bênção e bênção daqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, que assim seja.